Graça e paz, irmãos, amigos e participantes desta oportunidade de estudar a palavra do Senhor. Nós estamos estudando o livro de Mateus, o Evangelho do apóstolo Mateus, e hoje nós vamos ler e estudar o restante do capítulo 20, que é Mateus 20, de 17 a 34. Nós vamos proceder à leitura deste capítulo agora, e depois nós vamos orar e depois meditar na palavra do Senhor. Capítulo 20 de Mateus, de 17 a 34. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentis para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja aquele que vos sirva, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Deus, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Até aí, o estudo de hoje da palavra do Senhor. Terminamos o capítulo 20
para na semana que vem, se Deus permitir, estudarmos o capítulo 21, uma parte dele. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos agradecidos ao Senhor pela oportunidade de abrirmos a Tua palavra e de podermos meditar nela, aprendendo dos ensinos da Tua palavra, dos ensinos que o Senhor e os Teus apóstolos nos deixaram. Agradecemos pelo Teu cuidado constante conosco, pela certeza da Tua presença e companhia, e pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração por intermédio desta palavra, para que tenhamos discernimento, sabedoria, crescimento espiritual e um testemunho eficiente de que somos servos do Senhor para sermos instrumento de bênção onde quer que o Senhor nos coloque. Nós te agradecemos por tudo, oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos e amigos, nós acompanhamos o livro de Mateus, a trajetória de Jesus desde o seu nascimento, desde antes até do seu nascimento, e temos visto como Jesus se manifestou no Evangelho de Mateus, que é um relato mais ou menos biográfico da vida de Jesus, e juntamente com Marcos, Lucas e João constituem um único evangelho, né? Nós falamos evangelhos de Marcos, Lucas, João e Mateus, mas na verdade eles constituem um único evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo, né? Da perspectiva de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Mas este evangelho de Mateus está falando ao nosso coração, trazendo-nos uma visão daquilo que aconteceu com Jesus desde o início do seu ministério, quando foi batizado por João Batista. E Mateus está agora registrando no seu evangelho a última semana da vida de Jesus Cristo, neste mundo aqui presente. Então, Jesus está tendo relatado a sua última semana neste mundo aqui. E ele Mateus relatou no texto anterior que nós vimos na semana passada, a parábola que demonstrava e demonstra até hoje, né, a graça estendida de Deus, a graça que ultrapassou os limites do judaísmo e que atingiu a todos os homens, né? A graça soberana de Deus estendida de maneira misericordiosa, dando a cada pessoa, aquilo que ele decide dar. Então, Deus é gracioso e soberano ao mesmo tempo. Soberanamente, ele decide agraciar pessoas e, misericordiosamente, a sua graça atinge pessoas com a salvação que está em Cristo Jesus. Então, Deus é soberano e gracioso. E Mateus está ensinando que muitos que querem ocupar lugar de destaque, aliás, é Jesus que está ensinando por intermédio de Mateus, que os primeiros que querem ocupar lugar de destaque serão últimos, e muitos últimos serão primeiros, porque não depende de seu esforço, nem da sua descendência, nem de posição social, nem de qualquer outra dignidade moral, mas de sua graça. Depende da graça de Deus. Então, muitos judeus se aproximavam de Jesus com base na sua descendência de Abraão, com sua
dignidade de judeus, com a sua capacidade de guardar, ainda que parcialmente, a lei, mas Jesus, esses requisitos não valem para Jesus, porque para Jesus todos são iguais, porque todos são pecadores e precisam, necessitam da graça de Deus. Jesus aproveita o momento para demonstrar com sua própria vida. Como que ele faz isso? Sua própria vida vai demonstrar essa verdade que ele está ensinando na parábola. Ele, o Senhor de todo o universo, o Senhor e Criador de todas as coisas, vai a Jerusalém para morrer. Ele seria, se ele quisesse reivindicar os seus direitos, ele estaria na cúpula do universo, mandando em tudo, porque ele mesmo é o Criador de todas as coisas, conforme nós aprendemos em Colossenses, né? Sendo ele aquele que é o Criador e mantenedor de todas as coisas, ele é Deus. Então, mas ele vai para a cruz pela ordem do Pai, agora ele está debaixo da ordem do Pai, né? Nessa dispensação, Jesus é filho, né? E ele obedece ao Pai, e ele vai para a cruz para resgatar, para morrer e dar a sua vida em resgate de muitos. É o que ele fala aos discípulos nos versículos 17 a 19, que ele vai para a cruz e eles vai para Jerusalém, os homens o entregarão, né, nas mãos dos sacerdotes e dos escribas, e eles o condenarão à morte, entregando-o aos gentios para que ele seja escarnecido, açoitado e crucificado, mas ele vai ressurgir. Então, Jesus está demonstrando que, com a sua própria vida, que é o que ele ensina aos seus discípulos, aquilo que ele exige também dos seus discípulos. E fala também da ressurreição, que é o principal projeto de Deus na vida de Cristo, né? Que é ressurgir, ressuscitar, dar uma nova vida. Essa nova vida é que vem transformar o ser humano, né? Se a nossa salvação parasse no perdão de Deus, nós não nos adiantaria nada. Teríamos perdão, mas estaríamos mortos. Mas é a vida de Cristo em nós que transforma todas as coisas e que garante a vida eterna para nós, para sempre. Enquanto Jesus está se entregando ao sacrifício de morte, a mente dos discípulos pensa grandes coisas, pensa nas grandezas do reino de Deus e que eles imaginam seria agora. A ideia dos discípulos era que Jesus ia estabelecer o seu reino agora, né? Que ele sairia da cruz ressuscitado e iria receber, e iria instaurar o seu reino imediatamente. Mas Jesus não vai fazer isso, né? Ele vai falar depois aos discípulos que não é da competência deles saber o tempo e a hora que estão determinados para ele assumir o seu reino. Sua própria tia, a própria tia de Jesus, Salomé, mãe de Tiago e João, aqui no texto, irmã da sua mãe Maria, né? Irmã de Maria, mãe de Jesus, portanto, Tiago e João eram irmãos de Jesus, né? Eram primos de Jesus, desculpe. Ele o adora e ela o adora, adora Jesus. Ela vem e se prostra diante dele, adorando-o, e lhe pede em favor de seus dois filhos, Tiago e João, e pede que eles sejam colocados em posição de autoridade no reino de Jesus, uma à direita e outra à esquerda, significando que eles estariam em posição de autoridade no reino de Jesus. Jesus responde a ela, dizendo: vocês
você não sabe o que está dizendo, o que está pedindo. Mas eles insistiram, né, os filhos. Sabemos. E vocês podem entender, podem beber o cálice que eu estou para tomar, o cálice que eu vou beber. Jesus está se referindo à sua morte na cruz. Eles disseram: podemos. Jesus confirma, então, que eles têm outra oportunidade. Em outra oportunidade, eles vão realmente beber. E isso aconteceu com Tiago, que foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, né? O primeiro apóstolo que foi martirizado. O primeiro crente martirizado foi Estevão, mas o primeiro apóstolo martirizado foi Tiago, né? É, Herodes mandou crucificá-lo, degolá-lo, cortar o seu pescoço. E então Jesus disse que, na verdade, eles poderiam mesmo e passariam até por isso. E João foi deportado, foi exilado na ilha de Patmos e depois morreu de morte natural. Mas Jesus responde que eles seriam, passariam sim, mas o colocar alguém à direita de Cristo ou à esquerda não compete a Jesus, mas compete ao Pai, é o que Jesus ensina aqui. Porque, primeiro de tudo, porque Jesus entende que eles não poderiam beber do cálice que ele iria beber. Eles disseram que podiam. Mas Jesus confirma, então, que eles, em outra oportunidade, hão de beber. Porém, só ao Pai compete decidir quem deve ocupar a, as posições de primeira e segunda pessoa do reino. Meus irmãos, nós muitas vezes agimos da mesma maneira e nós, às vezes, criticamos quem está falando, quem está agindo de modo semelhante, mas muitas vezes nós queremos posição, queremos ocupar o lugar de alguém, nós achamos que estamos sendo injustiçados, achamos que merecíamos mais. E na vida cristã, quanto mais você serve e quanto mais você se coloca à disposição de Deus, de Jesus, da igreja, dos seus irmãos, mais você está se parecendo com a pessoa de Jesus Cristo. Isso quando é feito com o coração puro, com o coração alegre e não amargurado, porque não está na posição que deveria, ou que acha que deveria estar, né? Então, é, esta posição no Evangelho é a posição mais ética e moral cabível do Evangelho. O serviço cristão prestado a Deus, por Deus, por amor ao Senhor Jesus Cristo e por amor aos irmãos. Esta é a marca do cristianismo, essa é a característica principal dos discípulos, do discipulado do Senhor Jesus. Ah, mas houve uma reação estranha, né? Os outros 10 não estavam com outro espírito, não. Eles estavam com o mesmo espírito. Tanto é que eles ficaram indignados. A reação dos outros 10 foi de indignação. Não foi por nobreza, por entender espiritualmente a questão, mas foi por se sentirem prejudicados. Quem, quem disse que Tiago e João eram mais merecedores do que eles? Quem foi que colocou isso na cabeça de João e de Tiago? Eles também tinham seus direitos. O que é isso? Estão passando por cima de mim? Esse foi o pensamento dos discípulos, né? Muitas vezes nós temos esse tipo de pensamento também. E poderíamos perceber, podemos perceber que eles estão prejudicados em seus direitos, segundo eles pensam.
Afinal, será que Tiago e João se acham melhores do que nós? É a pergunta que está no coração daqueles discípulos. Então, todos estão na mesma situação. Não, não é difícil perceber isso, que eles estão na mesma situação. E então, Jesus os chama para mais uma lição. Como Jesus é misericordioso, como Jesus é longânimo, como Jesus é paciente, né? Ele já tinha ensinado isso aos discípulos quando colocou uma criança no meio deles e disse que se eles não agissem como uma criança, na simplicidade de uma criança, eles não poderiam ser membros do reino de Deus, porque a criança é humilde, ela não é exigente, ela aceita a sua posição. Isso uma evidência no relacionamento com as crianças. Mas Jesus, então, os chama para uma nova lição. A dinâmica do reino do céu é outra. Jesus vai ensinar isso aos discípulos. Há uma nova dinâmica no reino dos céus. Essa nova dinâmica é o que eu vou falar para vocês agora. E disse Jesus, né? E é diferente da dinâmica do mundo. Na dinâmica do mundo, quem tem mais, quem é mais importante, tem mais lucro, né? Quem tem mais importância, quem está em lugares melhores, é aquele que é mais esperto e tem mais possibilidades. Mas no reino de Deus é diferente. No reino do mundo, as pessoas brigam por posição cada vez maior. No reino de Deus, as pessoas entendem que devem servir uns aos outros. E quanto maior a oportunidade de servir, mais é cristão, mais verdadeiramente discípulo a pessoa que está nessa posição. Jesus, então, demonstra que no reino dos céus, o maior é quem serve. E o grande é aquele que se coloca na disposição de servo, de escravo. O modelo disso tudo é o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus está demonstrando que ele não veio para ocupar uma posição real ainda neste mundo, naquele episódio, mas para servir e dar sua vida em resgate de todos aqueles que hão de participar da sua igreja. Jesus está demonstrando uma nova ética, uma nova dinâmica, uma nova lei moral no seu reino, que deve ser o padrão de comportamento nosso, que deve ser o padrão ouro para os filhos de Deus, para os servos de Deus, para os discípulos de Jesus Cristo. O exemplo de Jesus é um exemplo muito importante. É um exemplo fundamental. Ele está em Jericó, está indo para Jerusalém. Ele está chegando a Jerusalém. Ele vai com uma missão. Ele sabe que ele vai ser preso, sabe que ele vai ser morto, ele sabe que ele vai ser afligido, sabe que ele vai sofrer agressões. O exemplo de Jesus é, portanto, um exemplo admirável. Ele está subindo para Jerusalém e uma multidão o precede e o segue. Então, a multidão é muito grande. Ela tanto o precede quanto o segue. E 2 cegos estão no caminho de Jericó para Jerusalém. Era uma estrada muito movimentada, porque Jericó era uma estação alfandegária. Tudo que entrava e saía da Palestina passava por Jericó, às margens do Jordão, e ali eram cobrados impostos. Então, Jericó era uma cidade que tinha um grande movimento. E ali
muita gente esmolava à beira do caminho. Esses dois cegos estão ali, esmolando à beira do caminho. Jesus está passando por ali com a multidão o cercando. E os dois cegos se veem numa situação aflitiva ali. E eles percebendo que é Jesus quem está passando, eles estão assentados à beira do caminho e começam a gritar, ouvindo que Jesus passava naquele momento por ali, eles gritam: Senhor, Filho de Deus. É interessante isto, né? Porque quem foi que falou com eles que Jesus era o Filho de Deus? Se eles eram marginalizados pela sociedade, nada podia alcançá-los. Quem será que falou? Mas o certo é que Senhor, Filho de Deus, é uma demonstração clara de crença, de fé. Fé que foi honrada por Jesus, porque Jesus, eles gritaram primeiro: Jesus, Filho de Deus, tem compaixão de nós. Eles declaram o seguinte: eu creio que o Senhor é o Deus, é o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Quando eles declaram Senhor, Filho de Deus, eles estão dizendo do fundo do coração que eles sabem que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, o Messias. E eles completam, porque a multidão manda que eles calem para não incomodar o mestre, que já estava absolutamente envolvido com toda a multidão, certamente curando pessoas, certamente num tumulto muito grande, sendo encostado, prensado pela multidão e conversando com alguém, mas eles continuam gritando até que Jesus ouve, e Jesus ouve a expressão Senhor, Filho de Davi. Olhem só, filho de Deus e filho de Davi. É uma crença definitiva, uma crença completa, que o Filho de Deus é o mesmo filho de Davi, descendente real ao trono, portanto, eles estão declarando que Jesus é o Messias, coisa que nem os fariseus, nem os escribas, nem os sacerdotes, nem a maioria do povo tinha ainda declarado que Jesus era o Messias. E eles acreditavam nisso, que Jesus era o Messias. Diante dessa palavra, Jesus para e os chama. E eles vêm pelo meio da multidão, certamente abriu-se um espaço no meio da multidão, né? Porque eles eram considerados imundos também. Então, eles chegaram até Jesus e disseram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E, apesar da repreensão da multidão, eles foram falando até que Jesus parou e os chamou, perguntando: o que vocês querem que eu faça? E eles responderam: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. E é interessante notar que esses homens só precisavam de ter abertos os olhos físicos, porque os olhos espirituais já tinham sido abertos. Eles enxergavam em Jesus, Filho de Deus, o Filho de Davi, o Messias de Israel. Então, cheio de compaixão, Jesus tomou-lhes, tocou-lhes os olhos e eles recuperaram a visão. E o texto diz que eles o seguiram. Agora, eles deixaram todos os seus outros interesses. Certamente eles moravam em Jericó e eles deixaram tudo e passaram a segui-lo. Mas isto é um fato que nos ensina muitas coisas. O que podemos aprender desses fatos? Os cegos eram capazes de enxergar espiritualmente, além dos próprios discípulos, dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes, além do povo. Eles chamaram Jesus de Senhor e Deus, e depois chamaram Jesus de o Messias de Israel, título de descendente real. Messias, ungido de Deus, é o descendente real
é o descendente de Davi, é o Filho de Deus a quem foi prometido o trono de Israel. Portanto, é a esse Jesus que eles estão reconhecendo, é esse Jesus que toca nos seus olhos e eles voltam a enxergar, são livres da cegueira, voltam a enxergar. Jesus contemplou o pedido dos cegos por sua misericórdia. Jesus foi misericordioso. Eles receberam o milagre por sua fé. A questão aqui não é que a fé é que abriu os olhos dos cegos. Foi a misericórdia de Jesus. Não é a fé que opera milagres. É Jesus, por sua vontade soberana. Ele cuida, ele cura quem ele quer, segundo o seu propósito e segundo a sua vontade soberana. Então, o que é que nós podemos dizer? Tem muita gente que diz a fé cura. A fé não cura. A fé nos permite receber a cura. Quem cura é Deus. E Deus nem necessita da fé para nos curar, não é? Para curar qualquer pessoa. Por exemplo, Lázaro estava morto. O filho da viúva de Naim estava morto. A filha de Jairo os três estavam mortos. Como que eles exerciam fé? Como que eles poderiam exercer fé? Eles não exerceram fé. Jesus os curou pela sua misericórdia. Entre os 10 leprosos, Jesus curou os 10. Somente um voltou para agradecer a Jesus. Os outros receberam a cura sem que manifestassem qualquer fé. Muitas pessoas foram curadas por Jesus que não exerceram fé. E Jesus, inclusive, quando multiplicou os pães por 2 vezes, ele disse ao povo que muitos deles o procuravam não por causa dele, por causa da fé nele, mas por causa daquilo que ele operava, por causa dos pães que ele multiplicava. Então, nós precisamos entender que a cura vem pela misericórdia de Deus. É claro que nós precisamos ter fé que ele faz isso, porque senão nós não vamos pedir a ele. Mas quando nós temos, e nem sempre quando temos fé, Jesus nos cura, porque muitas pessoas mesmo têm muita fé em Deus e não são curadas. Paulo foi um exemplo claro disso, que pediu a Deus 3 vezes que fosse curado, orou por Timóteo, orou por outras pessoas que não foram curadas e orou por muitas outras que foram curadas. Então, a cura sempre depende da graça de Deus. A fé me permite receber esse dom e nem sempre ela é necessária para receber esse dom, porque há pessoas que recebem a cura sem terem sido crentes. Já tive a oportunidade de orar por pessoas que receberam cura sem nem saber que estavam recebendo uma oração. Então, a fé dos cegos era uma fé salvadora. Eles creram no Senhor Jesus Cristo, porque eles declararam que ele era filho de Deus e filho de Davi, o Messias de Israel. A cura que Jesus propiciou para eles foi mais um ato de misericórdia de Jesus para abençoar aqueles 2 cegos e para torná-los testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Concluindo, você está servindo a Jesus ou servindo-se de Jesus? Isso é importante a gente saber. Muitas pessoas não estão servindo a Jesus, estão se servindo dele. Andam com ele, participam da igreja. A igreja televisiva é uma igreja onde a gente vê muito isso. As pessoas enchem templos para receber curas e não para confiar em Jesus como Senhor e Salvador, né? Porque cura a gente pode receber uma hoje, mas todos vamos morrer. Mas salvação, se não recebermos agora, nós estamos perdidos. O momento da salvação não é amanhã, nem hoje, nem ontem.
é agora, né? Então, todos devem crer no Senhor Jesus para salvação. Qual é o interesse, a motivação do seu coração? Será que você está servindo a Jesus ou se servindo de Jesus? Qual é verdadeiramente o interesse do seu coração? Se Jesus não te der nada materialmente, você continua a servi-lo? Segunda aplicação: o culto das celebridades. Isso é terrível. Já participei de alguns cultos e me lembro especificamente de um em que uma celebridade de uma das nossas igrejas aqui na cidade foi elogiada, né? O tempo todo do culto foi mencionado o nome daquele homem e ele foi ovacionado o tempo todo como um, alguém merecedor de todos os aplausos, como alguém de uma capacidade muito grande, como alguém que é verdadeiramente um grande líder, mas Jesus não foi mencionado no culto, infelizmente. E o culto às celebridades existe no nosso meio, no meio evangélico, e existe em outros lugares muito mais. Mas no meio evangélico jamais deveria existir, que a única celebridade do meio evangélico chama-se Jesus Cristo. E nós devemos viver o mais obscuramente possível, no sentido de ninguém, não precisarmos aparecer para que toda honra e toda glória pertença ao Senhor Jesus. O culto a pessoas que buscam posições de honra, que buscam reconhecimento, que gostam de ser exaltados, é que nós chamamos de culto às celebridades. Isso deveria ser extinguido do nosso meio e não deveríamos elevar qualquer homem, qualquer mulher acima daquilo que é ser servo. A maior elogio que alguém poderia receber é reconhecerem que é um servo de Deus. Terceiro, os humildes que não são. Quais são os humildes que não são? Há pessoas que gostam de, de exaltação, né? Então, há pessoas que são humildes, que referem, não, eu sou humilde, eu não posso receber isso, mas por dentro, no seu coração, eles gostam de exaltação. Até quando se chamam de humildes, eles estão sendo exaltados, porque eles mesmos estão reconhecendo que são humildes. E humildes, então, passa a não ser um reconhecimento de situação, mas passa a ser um autoelogio. Não, eu sou humilde. E falam isso com o maior orgulho. Então, os humildes que não são. Esses são humildes que não são. E eles gostariam muito de exaltação, gostariam de ser exaltados no seu íntimo, no seu coração. E temos os exaltados que são humildes. É uma outra situação. Há muitas pessoas que nas nossas congregações, eles são exaltados, mas eles são humildes dentro de si e transferem poderosamente para Jesus toda a exaltação que estão lhe prestando e recrimina as pessoas para que não o exaltem. Um dia desses, estava vendo, coisa rara que podia acontecer, mas estava assistindo uma pregação e o pregador, ao receber aplausos, especialmente esses aplausos para Jesus, que não são para Jesus, são para o pregador, então, ao receber aplausos, ele disse para o público que ele não queria receber aplausos, que aquela situação era uma situação dramática, que eles deveriam perceber que a verdade estava sendo dita para eles, para
para o público e que eles deveriam estar constrangidos diante da verdade recebida e não aplaudir pela verdade que foi dita. Então, os humildes que não são e os exaltados que não são, que não gostam de exaltação, que são humildes. Há humildes que não são humildes, gostam de exaltação. E há exaltados que não gostam da exaltação, mas que são humildes. E isso deve ser sempre o nosso caso. E nós deveríamos tratar de eliminar nas nossas igrejas esse culto às personalidades. Quarta aplicação. Enganoso é o coração, mais perverso do que todas as coisas, diz Jeremias. Quem o conhecerá? Então, enganoso é o coração. Devemos fazer uma varredura em nosso coração e expulsar todo o desejo de ser mais do que somos, de ser maior do que aquilo que Deus nos permitiu ser, né? Agora, isso não significa não crescer espiritualmente. Eu estou dizendo aparentar ser mais do que somos, aparentar ser maiores do que, na verdade, Deus nos permitiu ser. Isso é algo que deve ser extirpado do nosso coração. Mas desejar o crescimento espiritual é uma atitude espiritual que todo crente deve ter, crescendo no conhecimento de Cristo. Não para a sua glória, mas para a glória e exaltação do próprio Senhor Jesus. E finalizando, o modelo de todas essas coisas é Jesus. Ele veio para servir, dando a sua vida em resgate de muitos. Nós também precisamos desse tipo de posição que Jesus assumiu, dando a sua vida em resgate de muitos, para a honra e glória do seu nome. Que o Senhor nos abençoe na compreensão da sua palavra e que toda a honra e toda a glória pertençam a Ele. Deus abençoe a todos.